Amém? Hoje eu vou cumprir a promessa que eu falei, que vamos estar ministrando hoje sobre dízimo. Eita glória! Eita glória! Quase que eu falei, vira para o seu irmão e pergunta, você dá dízimo? Não, estou brincando, não é para fazer isso não. Tenho que descontrair um pouquinho porque o assunto é tenso. Mas sabe o que eu sinto e o que eu vejo de verdade? É uma verdade tão importante para a igreja, e tão grande, tão importante para a igreja, que às vezes Satanás tenta roubar, porque o dia que isso abrir a tua mente entender isso, Deus vai abrir uma chave financeira sobre a tua vida, e uma chave financeira de prosperidade, de uma forma sobrenatural. Malaquias diz, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir sobre vós as comportas dos céus de maneira tal, e todas as pessoas, e eu faço isso um desafio para qualquer pessoa que quiser fazer o desafio comigo, faça um desafio, seja fiel no seu dízimo durante 6 meses, presta bem atenção, seja fiel sobre os seus dízimos durante 6 meses, e você vai ver, se a sua vida financeira não transformar, eu paro de falar e eu mudo o meu desafio, e te peço perdão de púlpito, porque eu tenho certeza da palavra e tenho certeza que se você fizer, Deus abrirá sobre ti as comportas dos céus. Pastor, por quê? Porque é um princípio, e é isso que nós queremos estar compartilhando nessa noite. É um princípio. A questão do dízimo, em primeiro lugar, é um princípio de Deus. Ah, pastor, mas o pastor na internet falou, amém. Vamos estar estudando a Bíblia durante esses dias. Nós não vamos ter tempo para tratar de tudo, mas eu prometo um dia ainda continuar essa série. Mas eu já estou com umas 4 ou 5 palavras preparadas sobre dízimo. Chique, né? Para quem não gostava de pregar, Deus é bom. Mas é importante que a gente trabalhe, que a gente prepare tudo isso em nome de Jesus. Amém? Mas antes de começar, você pode ficar sentado que nós vamos ler alguns textos hoje. Abra sua Bíblia comigo, porque eu preciso, antes de construir uma casa, o que nós fazemos? Cadê os engenheiros no lugar? O que você faz antes de construir uma casa? Lança a fundação. E a primeira fundação que eu queria lançar, antes de começar a falar sobre dízimo, eu preciso lançar uma fundação muito importante, e te dizer algo, as coisas de Deus são loucuras para os homens. Não vem tentar entender o dízimo e a oferta, não vem tentar entender isso com a sua mente natural, porque não vai fazer sentido, não vai bater com as suas contas, não vai dar certo na sua cabeça, porque se você olhar para o dízimo da forma natural, você nunca vai ser um dizimista, porque o que acontece? Nós fomos criados num mundo hoje, nós somos criados num mundo onde nós aprendemos princípios de quê? Quanto mais você ajunta, mais você tem. Quanto mais você guarda, mais você tem. Sabe? E a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina que quanto mais você dá, mais você tem, mais você recebe. Que da medida que você medir, você será medido. Quanto mais você abençoar, o que semeia muito, colherá. E o que semeia pouco. Então, quando você pega a tua mentalidade, presta bem atenção, quando você usa a sua mentalidade, que você foi treinado nos seus alguns anos de vida, no meu caso 48, e tenta aplicar isso na palavra, não dá certo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Capítulo 1. Todo mundo abriu? Amém? Todo mundo abriu, amém? Amém. 1 Coríntios 1, 18 diz o quê? 1 Coríntios 1, 18. Pois a palavra da cruz é o quê? Para quem? Para os que perecem, mas para quem? Mas para nós. Olha para o seu irmão, para mim e para você. Fala goiano aí, para mim e para você. Que somos salvos. É o poder
de Deus. Vocês estão entendendo? O que para o mundo é loucura, para nós abre chaves, abre portas, transforma situações, abre coisas que só a palavra pode abrir. Ela é o poder de Deus, ela é a obra de Deus, e o que Satanás tem tentado nesses últimos tempos é roubar isso da igreja, porque deixa eu te dizer uma coisa, a igreja precisa do dinheiro. Ah, pastor, mas a igreja precisa, Deus precisa do seu dinheiro? Não, quem precisa é tu, de verdade. O dízimo traz bênção para você, e suporte para a igreja. Vocês estão entendendo? Mas Deus em si, Ele não precisa, é verdade, Ele não precisa. Quem precisa é você, de abrir as comportas, porque a palavra de Deus, ela é poder, ela é vida, ela transforma, ela muda. Então passa aí, uma página, na minha Bíblia é uma página, na sua eu não sei. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Presta atenção, se você tentar entender sobre dízimo e ofertas e dízimos e essas coisas e as coisas do reino de Deus, por exemplo, eu tenho meditado muito esses dias sobre o texto, sobre a palavra de quando te derem um tapa na tua face, vira a outra face. Essa semana sentamos eu e o Jaime debaixo do jambeiro e ficamos mais de horas meditando um pouco sobre isso e conversando e trocando ideias sobre o que isso quer dizer, porque no seu natural, na nossa mente natural, não me dá um tapa na cara porque você vai levar outro. Mas será que a Bíblia realmente está dizendo para mim dar um tapa? Então assim, a gente precisa meditar. Mas uma coisa eu te digo, no meu natural, presta atenção, na minha mente natural, não faz sentido as coisas de Deus. E o que eu vejo às vezes é a igreja tentando colocar com a sua mente natural, entender o sobrenatural de Deus. Não vai dar certo, cara. Porque o que Deus está nos ensinando e o que a palavra nos ensina é totalmente diferente do que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina a sermos orgulhosos. E a Bíblia diz que os humildes herdarão o reino de Deus. Me explica isso. O mundo nos ensina que nós não podemos deixar os outros pisar na gente, não é verdade? Mas aí como é que você faz se a palavra diz que você tem que deixar pisar, que você tem que ser humilhado? Então, vocês estão entendendo? As coisas, o homem natural, você com a tua mente natural, não vai entender as coisas de Deus. Então você precisa pedir para que Deus abra o teu entendimento, para que o teu espiritual entenda e ele convença o teu natural, porque o espiritual ele é diferente. Vê-se continuando, o Espírito de Deus, pois lhe parecem o quê? Então o cara vira para ti e fala o seguinte, mano, a partir de agora você vai começar a dar 10% de tudo que você ganha para Deus. Cara, o natural não vai aceitar. Porque se eu não estou conseguindo pagar minhas contas com os 10% dentro da minha contabilidade, não vem me falar para tirar 10%, porque aí não vai dar. Eu estou falando um português rasgado e estou falando sincero. Mas deixa eu te dizer uma coisa, provar e ver de que o Senhor é bom, se Ele não vai multiplicar o azeite da tua botija, se Ele não vai multiplicar a tua comida no celeiro, se Ele não vai fazer o sobrenatural. Cara, eu não entendo como isso funciona, mas eu já provei e eu já vi que quando você não dizima o dinheiro não dá, e você dizima o mesmo tanto de dinheiro multiplica. Não sei te dizer, porque as coisas de Deus são loucura para os homens. As coisas de Deus são o quê? Loucura para os homens. E parece loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem no... Porém, versículo 15. O que é espiritual discerne bem todas as coisas. E ele por ninguém é... Presta bem atenção. A palavra que está dizendo não é o pastor Tiago. Se você não está entendendo as coisas de Deus, é porque você não está
deixando que o Espírito tome conta da sua vida, do seu natural, e você está preferindo que a sua carne domine e não o Espírito de Deus. Está aí na palavra, porque quando você está no Espírito, o Espírito te revela as coisas de Deus. Como é que você sabe que você é salvo, Zezinho? Estou tentando lançar uma... Calma que nós vamos chegar no dízimo, tá? Estamos jogando uma fundação, não, seu amigo engenheiro, estamos jogando a fundação da casa. Calma que nós vamos levantar ela. Como é que você sabe que você é salvo? Não, mas como é que você sabe? Há uma certeza aqui dentro, que você não sabe explicar e eu não sei explicar, mas o Espírito de Deus testifica aqui dentro que nós somos salvos. Vocês estão entendendo onde eu estou tentando colocar? Presta atenção. Há uma certeza aqui dentro. Ah, pastor, mas eu não tenho certeza que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Então acerta a tua vida com o Espírito Santo. Estou sendo claro. Porque quando você é salvo, e é salvo, existe uma certeza dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o teu espírito, e você tem uma certeza que ninguém pode explicar, Fernando, mas você sabe que você é salvo. Isso faz parte da sua vida cristã, e isso faz parte da sua convicção cristã. Você está entendendo? O Espírito de Deus testifica com o teu espírito, e você tem uma convicção de que eu sou salvo. Como é que você é salvo? Não sei te explicar. Da mesma forma que às vezes a gente não consegue explicar as coisas de Deus. E hoje, nós temos uma geração tentando entender, tentando justificar, tentando explicar a palavra, tentando explicar as coisas de Deus e colocar no natural para que as pessoas entendam. E muitas vezes as pessoas não vão entender, porque não faz sentido as coisas de Deus com as coisas do mundo. As coisas de Deus, elas não fazem sentido com o mundo que nós vivemos hoje. E Jesus falou isso quando ele subiu, ele disse: Pai, eles me odiaram porque nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos do reino, nós somos cidadãos dos céus, e nós marchamos num tempo diferente, numa marcha diferente, e num ritmo diferente do que esse mundo marcha nesses dias. Pelo menos deveríamos como igreja. E quando você começa a andar nisso, você começa a entender, e dentro dessas coisas que nós não temos como explicar, existe a questão do dízimo. Pastor, você não pergunta e eu mesmo pergunto, dízimo é de Deus? É. Mas é algo do Novo ou do Velho Testamento? Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Conselho de amigo. Acho que é mais fácil você confiar no dízimo do Velho Testamento, que foi transferido para o Velho, que nós vamos ver isso hoje, que foi transferido para o Novo. Porque o dízimo fala sobre o quê? 10%, certo? O que é o dízimo? 10% de tudo que você ganha. Mas na igreja primitiva, se dava... Então não vem me discutir, porque ainda Deus está dando a misericórdia de tu estar a 10. Mas na igreja primitiva se dava tudo. E alguém que falou que tinha dado tudo e não deu, pagou um precinho um pouco caro. Morreu. Então o dízimo é de Deus, e é isso que eu quero te mostrar nisso. Abre agora a sua Bíblia comigo, vamos lá. Fizemos a fundação? Falou para o seu irmão, não vai tentar entender com o natural. Só confia. Marcos 12. Marcos 12. Jesus dá graça para nós, hein? Vocês estão ficando calados comigo, me ajuda aí. O assunto é sério, mas é bom. Marcos 12, versículo... vá, vocês estão indo no Marcos 12, é só olhar a oferta da viúva aí, cara. 41. Marcos 12, 41. Estando Jesus assentado diante do... A partir de agora nós vamos ter um pastor sentado aqui para obedecer a palavra, não é?
E ele vai sentar aqui e vai ficar olhando o que cada um vai trazer. Está na Bíblia ou não está? O que você precisa entender é que pela forma que você administra o seu dinheiro, Deus conhece o teu coração. Presta atenção. A forma que você administra o teu dinheiro diz para Deus mais do que as palavras. Lembra que eu tenho dito isso? As suas atitudes falam tão alto que Deus às vezes não consegue ouvir as tuas palavras. As suas atitudes falam tão alto porque Deus não consegue ouvir as tuas palavras. E você vem aqui e diz: Senhor, eu te louvo e eu te amo, mas o teu coração e o teu bolso está longe. Ah, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem? Aonde está o teu? Não, onde está o teu tesouro? Ali está o quê? Então, se você não está dizimando e não está entregando o seu tesouro ao Senhor, o seu coração não está no Senhor. Ponto. Ponto. Ah, pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento, dízimo. Velho Testamento, nós estamos lendo. Vamos lá. Marcos está onde? Marcos está onde? Está no Novo. E nós estamos falando de quem? De Jesus. E ele está falando muito claro. E eu acho que se eu for, talvez, não, sério, se eu esperasse que Jesus, já pensou Jesus aqui, eu nunca esperava que ele ia ficar olhando para quem está trazendo o dízimo. Talvez eu acho que ele sentaria ali, né, olhava o louvor, olhava os pastores, olhava uma outra coisa, mas para ele sentar ali, perto do gasofilácio, para ver quem está colocando, quanto está colocando e o que está colocando. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Segura teu dedo, põe o dedo aí, põe. Nesse texto, segura aí. Ou põe um papelzinho como eu aqui, olha o tantinho de papel que tem na minha Bíblia. Eita glória. E abra sua Bíblia comigo em Crônicas. 2 Crônicas. Lá no Velho Testamento. 2 Crônicas. Falei que nós ia ler bastante texto hoje. Isso é um estudinho bíblico para nós. 2 Crônicas 16. Todo mundo abriu? Eu quero que vocês não sem pressa. Vocês têm que ler, porque senão depois vão falar que o pastor Tiago está falando que é errado. Tem que ler para ver. 2 Crônicas 9. 16, desculpa. 2 Crônicas 16, versículo 9. Quem abriu aí? Lê para nós. Achou, Jaime? Lê aí que tu tem uma voz forte. 2 Crônicas 16, 9. Porque os olhos do Senhor, sabe o que Ele faz nesse exato momento? Estão sobre toda a terra. E pode ser que o teu pastor não saiba quanto que tu está dizimando, que graças a Deus aqui na igreja nós não sabemos. Quanto que cada um dizima, nem como, nem quanto, nem se dizimou, nem se não dizimou. Graças a Deus nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós cremos que isso é um princípio seu com Deus. Porque os olhos do Senhor sabem o que você tem feito, e Ele passa sobre a terra, da mesma forma que Ele senta ali, e olha para aquele gasofilácio, os olhos do Senhor estão passando sobre a terra nesse exato momento, e Ele sabe o que você tem feito, por que você tem feito, e com o que você tem gasto e o que você tem feito. Ponto. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, e Ele diz: agiste loucamente, porque você acha que o Senhor não está olhando. E quantos de nós agimos loucamente, porque achamos que o Senhor não está vendo? Porque achamos, não, mas ninguém vai saber que eu não dizimei. Ele sabe.
Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. E é isso que eu quero colocar para você. Não é sobre a quantidade, não é sobre o que você faz. É a obediência do teu coração a um princípio estabelecido por Deus. Presta atenção. O dízimo é uma obediência a um princípio que Deus estabeleceu, estabelecido por Deus, desde Gênesis. Nós vamos entrar nisso depois em outra palavra, mas quando chega a primeira vez que dízimo é colocado, ele é colocado quando Abraão dizima, mesmo o pai da fé dizimou. Quando você está dizimando, você está obedecendo um princípio e mostrando para Deus, confia em mim, porque eu vou cumprir aquilo que eu estou falando que vou fazer. E Ele abre chaves e Ele abre portas, porque nada que você faz para Deus fica sem retribuição. Vocês estão entendendo? Nada do que você faz com Deus fica sem retribuição. Então, Paulo, quando eu dizimo, eu estou dizendo para Deus, Deus pode confiar. E aí o que ele faz? Ele confia mais, porque o Paulo é de confiança. E ele entrega mais para que o Paulo administre mais. E o Paulo continua fiel, e ele vai entregando mais, até que você tenha tudo que Deus tem programado para a tua vida. Mas quando você não entrega, você está dizendo para Deus, Deus, eu não confio no Senhor. Porque lembra aqui que a fundação que nós colocamos não faz sentido. Se você colocar na tua cabeça, não faz sentido. Então quando você dizima, o que você está dizendo para Deus? Deus, eu confio que o meu suprimento vem do Senhor. Eita glórias. Vamos voltar lá no texto? Volta lá no texto de Marcos. Oh glórias. Marcos 12. Versículo 41. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, fazia o quê? O Senhor está vendo. A maneira com que o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 moedas correspondentes a um quadrante. Nós fizemos um estudo aí, hoje o André fez para mim antes do culto. Isso corresponde a R$1. Isso dá uma média de R$1, essa moedinha nos dias de hoje. Segundo aí, inteligência artificial. E veio um monte de gente, colocava muito, e ela foi lá e colocou R$1. Chamando os seus discípulos, Jesus lhe disse, é verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes, porque todos deram do que lhes, mas esta, na sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Olha para o seu irmão e diz, as coisas de Deus são loucuras para os homens. O profeta chega diante de uma mulher, Elias, e diz para a mulher, o que você tem em casa? Não, eu tenho só uma, e eu vou fazer e vou morrer. Só tem um bolinho lá em casa. Então você faz o seguinte, você vai lá, faz para mim primeiro, e eu vou comer, e depois você faz para você e para o seu filho. As coisas de Deus são loucuras para os homens. As coisas de Deus são loucuras para os homens. E de repente chega essa mulher e entrega o quê? Tudo. Mas hoje nós estamos falando sobre dízimos. O que então é o seu dízimo? É uma atitude e é uma obediência sua a um princípio que Deus estabeleceu. É um princípio que Deus estabeleceu e que Ele observa. Presta atenção, Ele faz o quê? Observa. Ele olha, Ele está olhando e Ele está vendo, os olhos do Senhor passam sobre a terra para ver aqueles que têm o coração. Então quando você está dizimando, você está determinando e mostrando para Deus o que? O seu coração. Qual é a atitude que há no seu coração? Qual é a postura que há no teu coração? Porque deixa eu te dizer uma coisa, você só vai dizimar o dia que você confiar no Senhor.
Você só vai dizimar o dia que você entender que o teu sustento não vem de homens, o teu sustento não vem do teu trabalho, o teu sustento não vem do teu concurso público, o teu sustento vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor, Deus e Redentor nosso. Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu não preciso olhar para o lado, olha para mim, porque a pessoa eu sei que não está aqui. Estou falando de outras pessoas. Você não conhece ninguém que tem um serviço público, um bom salário, e está todo endividado. Você não conhece ninguém que ganha bem, mas está com a vida financeira toda bagunçada. Você não conhece ninguém que ganha muito bem. Olhazinho das contadoras ali, só tlim. Mas está com uma vida financeira toda bagunçada. Não é a quantidade de que você recebe, mas é para quem você confia o teu sustento e para quem você entrega a administração do teu dinheiro. Eu te lanço o desafio aqui nessa noite. Confia. E faça esse desafio comigo. 6 meses, você entrega o dízimo para o Senhor. E se Ele não mudar a tua vida financeira, eu paro de falar isso aqui na frente. Mas se Ele mudar, vem para cá e dá um testemunho e glorifica o Senhor, de quão grandes coisas Deus fará sobre a tua vida. Agora presta atenção. O dízimo é para quem? Nós vamos entrar nisso depois. Mas o dízimo é para quem? Onde você entrega o dízimo? Na igreja. Nós vamos entrar nisso no outro dia. Mas o dízimo é de quem? É do Senhor. E Ele confia a administração do dízimo aos seus sacerdotes e aos seus levitas. Cuidado, não administre seu dízimo, nós vamos entrar nisso no outro dia. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias. Malaquias 3. Malaquias 3, vamos começar no versículo 6. Eu, o Senhor, Malaquias 3, 6. Eu, o Senhor, pastor, dízimo é para o Velho Testamento. Eu, o Senhor, está na Bíblia? Obrigado. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos maus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8, faz o quê? Versículo 8, o quê? Versículo 8, roubará o quê? Que termo difícil de se dizer. Mas baseado na nossa interpretação bíblica, podemos dizer que quem não traz o dízimo é? Pesado, né, Jéssica? Mas está na palavra. Roubará o homem a quem? Ah, mas eu não confio no pastor. Eu acho que o pastor administra de uma forma errada. Por isso que eu não dizimo. Isso não é a tua responsabilidade. O pastor vai prestar conta diante de Deus pelo que você vai fazer, com o que você coloca aqui dentro. Eu respondo para Deus. Agora você também responde para Deus, por você não ter entregado. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me... E dizeis, em que roubamos? Aonde roubamos?
Então quem não traz o dízimo é? E nós precisamos ensinar essa verdade para a igreja. Porque Satanás tem roubado isso da igreja. E muitas vezes nós deixamos de falar e deixamos de ensinar. E um dia eu vou prestar contas diante de Deus de não ter ensinado isso para vocês. Mas eu estou ensinando. Agora, se vocês não obedecer, aí o responsável é vocês. Versículo 9. Com maldições sois amaldiçoados. Por quê? Me roubais vós a nação. Então, versículo 10. Trazei. Aonde? Parou. Se o dinheiro é do Senhor, e eu estou roubando a Deus, eu não preciso dar o dinheiro para a igreja. Mas ele é bem claro. Trazei todos os dízimos aonde? Pastor, mas tem um missionário tão pobrezinho que eu ajudo. Amém. Faça isso com as suas ofertas, mas não faça isso com os seus dízimos. Os seus dízimos pertencem à casa do tesouro. Os seus dízimos pertencem à casa do tesouro. Você não trazer os seus dízimos à casa do tesouro, você está fazendo o quê? Ao Senhor. Não é o pastor. E por isso que nós tomamos uma decisão, baseada nos ensinamentos do pastor Celso, de não saber o que cada pessoa dizima aqui na igreja. Nós não sabemos, nós não controlamos e nós não temos ideia de o que cada um faz, porque é você e Deus. Porque os olhos do Senhor passam sobre a terra e eles estão vendo todas as coisas. Então ele diz o quê? Trazei todos os... Aonde? Para que haja... Cara, presta atenção. Presta atenção. Pastor, você está pregando isso porque a igreja está precisando de dízimo e oferta. Não. Você sabia que uma das coisas que eu fiz um pedido para Deus foi que eu só queria ministrar essa palavra o dia que Deus abençoasse o caixa da igreja. E Deus tem mudado a nossa sorte já faz um tempo. E Deus está mudando em nome de Jesus. E Deus vai mudar. E graças a Deus, esse mês nós estamos tranquilos. O mês passado nós fechamos o mês no azul. Esse mês nós estamos no tranquilo, graças a Deus. Então eu não estou pregando porque nós estamos precisando de dinheiro. Eu estou pregando porque eu quero que as comportas do céu se abram sobre a sua vida. Mas presta atenção, uma das mentiras que Satanás tem lançado nos últimos dias. Presta bem atenção. Uma das grandes mentiras que Satanás tem lançado nos últimos dias é que eu não vou sustentar, pastor. Eu não vou sustentar, pastor. E um dos maiores privilégios que uma igreja pode ter é ter pastores de tempo integral, vivendo do altar da casa do Senhor. Um dos maiores privilégios que a igreja pode ter é ter levitas e sacerdotes sendo mantidos e sustentados para que não falte na casa do Senhor. Eu sonho, e nós já aprendemos isso, que um dia nós vamos ser, os dízimos e ofertas, os dízimos vão pertencer totalmente aos sacerdotes e levitas. E as ofertas vão manter o salão. Mas hoje ainda a gente não consegue, porque os dízimos são gastos para manter o salão também, a estrutura e tudo isso. Mas o certo é o dízimo sustentar os sacerdotes e levitas. E a oferta sustenta a manutenção dos templos. Por isso que nós, como igreja, sustentamos as congregações. Eu estou falando português rasgado, com as ofertas das congregações. Quando tem algo para ser feito nas congregações, nós levantamos ofertas nas congregações e fazemos lá, porque o dízimo não foi dado para isso. O dízimo foi dado para os sacerdotes e levitas. Agora, nós usamos, mano. Cara, só nessas cadeiras que nós estamos arrumando, 30 cadeiras, ou cadeirinha cara, essa que você está sentada nela.
E eu não sei quem foi o bendito que fez, olha o cantinho dessa cadeira do teu lado. Não dava para ter feito quadrado. Fizeram um negócio, mano, isso dá um trabalho para fazer isso. E essas taxinhas? O cara não tinha jeito de botar mais taxinha nesse trem, não? E essa taxinha, você não consegue segurar ela, você sabia? Você bate no teu dedo. As novas nós diminuímos o número de taxinha, vou ser sincero que eu que estava pregando. Eu até tentei botar só 4, mas o Caleb não deixou. Não, pai, pô, aí fica feio. Tá bom, filho, então vamos aumentar. 6, 7, né? Mas também nem esse tanto. Olha o tanto de taxinha, meu Deus do céu. Para que tudo isso? Mas existe uma manutenção do templo. E existe uma manutenção de levitas e dos sacerdotes. E nós somos mantidos pelo altar da casa do Senhor. Hoje eu vivo do altar da casa do Senhor como uma equipe que nós temos hoje aqui. Hoje, vivendo do altar do sacerdote, vivendo daqui do Senhor. Daqui de dentro, da casa do Senhor. Para que não falte. E uma das grandes mentiras que Satanás tem lançado é dizendo, eu não vou sustentar. Sabe como é que funcionava no Velho Testamento? Apocalipse diz que Deus nos colocou e nos ungiu como reis para reinar e governar sobre a terra. Amém? Qual é o trabalho do rei? Governar e sustentar o sacerdote para que ele interceda diante de Deus pelo rei. Você está entendendo? O trabalho do sacerdote é interceder diante de Deus pelo rei, e o trabalho do rei é sustentar para que o rei, para que não falte alimento na mesa do sacerdote, para que ele ministre diante de Deus e as bênçãos sejam derramadas sobre a vida do rei. Então, quando você está trazendo o seu dízimo à casa do Senhor, você está sustentando obreiros, levitas, a Íris e o Cris que estão... falei certo, né? Às vezes eu falo... mas às vezes a Íris e o Cris que estão na Bahia. Nós sustentamos obreiros na Índia. Nós temos hoje 3 obreiros sustentados de tempo integral na Índia, mantidos pela nossa igreja. E nós sustentamos várias pessoas que vivem da casa do Senhor, para que não falte mantimento à casa do Senhor. É interessante esse trocadilho que nós precisamos entender, porque Deus fala que o dinheiro é dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou entrar nisso por causa do tempo, mas quem sabe a gente, uma das pregações, quando as 12 tribos são divididas, e o povo entra na terra de Israel, que prometida. Uma tribo fica sem herança. A tribo levítica, os levitas e os sacerdotes, eles ficam sem herança na casa do Senhor e na terra do Senhor, porque a herança deles é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. E Deus precisa resgatar isso de volta dentro da comunidade Vinho Novo. Deus precisa resgatar dentro da nossa carta. Deus precisa resgatar o orgulho de vivermos novamente do altar do Senhor e termos o privilégio de, se passarmos necessidade, se passarmos aperto, se passarmos dificuldades, não tem problema, nós vamos passar, mas nós não vamos abandonar o privilégio de vivermos da casa do Senhor, porque eu nunca passei fome, graças a Deus. Oi? Ele fala da reconstrução. Isso. Uhum. Tudo que o povo ganhava não dava para nada. Por causa disso. Você quer que eu pare de pregar já? Começou a tocar. Versículo 18.
Eu vou voltar lá, só olha no versículo 18 e diz: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Trazei todos os dízimos, versículo 10, à casa do tesouro, para que haja. E depois, fala para o seu irmão, depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abundância, abastança. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Por isso que eu estou te desafiando. Faz um teste comigo, de 6 meses. E se Deus não abrir as comportas do céu sobre a sua casa? Versículo 11, o quê? Que diz aí, por quem? Calma aí, presta atenção, vamos devagar. Por vossa, repreenderei. Quem repreende o devorador? Por quê? Por nossa causa. Porque eu trouxe o dízimo à casa do Senhor. Ele repreende o devorador. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando te mostrar nessa noite? É um princípio que vai abrir as comportas dos céus sobre a sua vida. E eu tenho certeza que se eu colocasse aqui, eu podia ter feito, né? Chave da prosperidade financeira. Ia estar lotado o salão. Mas eu não mexo com sensacionalismo. Eu mexo com a palavra de Deus. Por vossa causa, pela atitude que você tem, eu repreenderei o devorador. Porque você trouxe e deixou de roubar o Senhor, eu repreenderei o devorador sobre a sua vida. Eu repreenderei. Cara, eu acho bonito demais esse texto. Porque eu tenho a chave de repreender ou não o devorador sobre a minha vida e sobre as minhas finanças. Eu carrego em mim a chave para repreender o devorador e repreender, sabe, aqueles, cara, é impressionante. É impressionante como Deus multiplica o azeite, como Deus faz milagre, quando vem coisas que você não esperava, quando sai coisas de onde você não aguardava, Deus multiplica, mas quando você não faz, cara, você pode ganhar milhões. Você pode ganhar milhões. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa e eu disse para ela, cara, o problema não está na quantidade que você ganha, o problema está com o que você faz com a quantidade que você ganha, porque quem não vive com 1.000, não vive com 10.000, acredite em mim. Como é que você sabe disso, pastor? Não que eu tenha 10, mas eu sei, a gente é pastor, a gente aconselha. E quem não vive com 20, não vive com 50. Não vive. Porque eu já falei e já aconselhei pessoas que tinham uma entrada maior do que a entrada que a igreja toda tinha. Presta atenção. Uma pessoa só ganhava mais do que toda a igreja arrecadava junto. E sabe como é que estavam as finanças dele? Bagunçada. Cartão devendo. Carro atrasado. Sem pagar IPVA. Aquela confusão toda. Porque não é a quantidade. É o devorador que você não repreende. É a atitude que você tem em relação a isso. Amém? Repreenderei o devorador para que não vos... E não consuma o quê? O fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril. Diz o Senhor... Porque o que você colocar às tuas mãos será abençoado, porque o Senhor é contigo. Mas existe uma chave
para isso. E essa chave está na obediência de trazer ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Pastor, como é que eu calculo o meu dízimo? Fácil. 10% de tudo que você ganha. O dízimo fala sobre a 10ª parte. Ai, pastor, aí vem o chato, né, do perfume. Ai, pastor, mas eu quero dar mais. Amém. Aleluia. O que mais dá, mais semeia, mais colhe. Eita glórias. Teve uma época que eu dizimava em cima do que eu queria ganhar. Eita glórias. E Deus ouviu. Estou precisando voltar, né, cara? Para eu dar uma levantada. Eita glórias. Mas deixa eu contar uma experiência para vocês e um testemunho para vocês. A primeira vez que eu assumi essa igreja, há alguns anos atrás, eu não sei, eu sou horrível com data. Nós estávamos passando uma das maiores crises financeiras. Cara, o negócio estava feio. Estou falando para vocês. Ela estava vendendo almoço para comprar janta. Não, o negócio estava feio com a igreja mesmo. Estava apertado. Cara, meu Deus do céu. E nós tínhamos uma folha de pagamento muito grande. Nós estávamos passando uma crise muito grande como igreja. E eu não entendi o que estava acontecendo, de verdade, eu não entendi o que estava acontecendo, a igreja cheia, as coisas acontecendo, e pessoas ali, sabe, parece que o negócio não ia para frente, cara, era um negócio amarrado, eu não sei te explicar, não consigo te explicar o que estava acontecendo. E aí eu conversei com o Dan Duque, eu falei, Dan, me ajuda, ora comigo, cara, porque eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo com o caixa da igreja, cara. Cara, parece que, como diz a Adriana, o buraco de baixo é sempre maior do que o de baixo é maior do que o de cima, o que entra, sai, é um saco furado. Só quem já trabalhou antigamente sabe o que é um saco furado, você enche, ele esvazia, e tem alguma coisa errada. Aí o Danduque me fez uma pergunta que mudou minha vida, e mudou a vida financeira dessa igreja. Ele perguntou o seguinte, a igreja dizima? Como assim igreja dizima, Dan? Isso não faz sentido, não. As coisas de Deus são loucuras para os homens. Mas não faz sentido, não era? A igreja dizimar. A igreja vive do dízimo, ela recebe o dízimo, mas a igreja não dizima. Ele falou, mas você não crê que a igreja é viva? Creio. Você não entende que os mesmos princípios que funcionam para a vida das pessoas funcionam na vida da igreja? Creio. E se eu conversando com ele, faz sentido. Então por que você não dizima? E faz o teste. E a partir daquela época eu estipulei que a igreja ia começar a dizimar como caixa da igreja. E hoje nós dizimamos. Por causa de um princípio que nós vamos aprender depois, o dízimo sempre vai para cima. Então o dízimo foi entregue para o pastor Celso. E o pastor Celso hoje recebe o dízimo da igreja. De tudo que entra no caixa da igreja, 10% é entregue ao pastor Celso. E Deus mudou a história financeira da nossa igreja. Pastor, vocês nunca mais passaram crise financeira? Passamos. Já passamos outras. Mas nunca faltou mantimento na nossa casa. Nunca a nossa figueira ficou estéril. Nunca o nosso fruto deixou de florescer. Porque é o Senhor que abençoa. E Deus mudou a nossa sorte. Esses dias eu sentei com o pastor Márcio, ele cuida do caixa da igreja. E nós começamos a fazer umas contas das despesas que nós temos fixas como igreja. A gente estava cortando alguns custos. No meio das contas eu virei, Márcia, é melhor a gente parar, porque não bate. Estou falando sério, não bate. Mas hoje nós temos uma contabilidade. Tudo que entra, o dízimo nem é calculado mais. Você sabia? O dízimo, por exemplo, entrou 2.000 esse final de semana. No caixa nosso só entra 1.800. Porque 200 já é separado para o dízimo. E ninguém mexe nisso. Porque é um princípio que nós vivemos como igreja. E esses dias nós estávamos passando uma crise. Essa última crise que nós passamos, esse apertinho aí que nós demos uma ajustadinha nas contas. E eu creio que Deus permite isso de tempo em tempo. Para que a gente às vezes reavalie onde está sendo gasto direito o dinheiro, se a gente está desperdiçando algumas coisas. Eu creio que Deus às vezes deixa algumas coisas para que nós aprendamos lições e que nós aprendamos algumas coisas nele. Mas nós estávamos passando essa crise financeira e o pastor Celso me ligou e disse, filho, é só para de dar o dízimo para mim. Para de mandar a minha oferta. Ele falou assim, para de mandar a minha oferta.
Eu disse: não, eu posso parar de deixar de pagar qualquer coisa na igreja, mas eu não deixo de dizimar, porque é o princípio que eu aprendi. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que eu abra sobre vós as comportas dos céus. Nós nunca, graças a Deus, deixamos de dizimar, nem que for para deixar de pagar uma conta e pagar o mês que vem. Mas eu não deixo de dizimar, porque o dízimo para mim é importante, é primordial. E nós como igreja dizimamos. Então o que eu estou tentando te ensinar aqui, não é algo que eu ouvi dizer, é algo que eu tenho vivido e tenho provado da graça e da bondade e da misericórdia de Deus. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Versículo 12. Então o que? Quando o que vai acontecer? Quando você trouxer o dízimo à casa do tesouro, então todas as nações vos chamarão todos olharão para ti e dirão: como esse cara é abençoado. Como esse cara é abençoado. É a bondade e a misericórdia de Deus. Vamos ficar de pé. Eu já testemunhei alguns milagres na minha vida. Mas eu já vi algumas mudanças financeiras que me impressionam até o dia de hoje. Eu já vi Deus mudar a sorte de pessoas que desafiaram o Senhor de uma forma sobrenatural. Eu já vi empresas que estavam quebradas sendo restauradas e hoje sendo prósperas e abençoando, sustentando missionários, sustentando obreiros e sendo um exemplo no reino de Deus. Eu já vi. E o que eu queria te colocar nessa noite, os levitas podem ficar aí, não preocupa não. Mas o que eu queria te desafiar nessa noite, faça um acordo com o Senhor nessa noite. Se você tem sido infiel no seu dízimo, acerta isso nessa noite. Porque quando é falado lá, e uma das coisas que eu tenho muito temor, é que quando dá uma lista, Jaime, das pessoas que vão entrar e não vão entrar no céu, o ladrão não entra. É complicado. Quando fala das prostitutas, isso é perigoso. Pastor, você está dizendo que se eu não dizimar eu não vou para o céu? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo, não corre esse risco, não. Corre não. Melhor não pagar para ver, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é uma questão de valores. Aquela velhinha trouxe R$1, enquanto outras pessoas deram muito. Mas não é o princípio, é o princípio e o coração, e a obediência. Os olhos do Senhor passam sobre a terra. Os olhos do Senhor vê. Quando você abre o teu celular na hora do culto, na hora das ofertas, fazendo de conta que está fazendo um Pix, e vai ver as mensagens do celular. Estou sendo sincero. O Senhor está vendo. Porque naquela época a gente podia vir aqui e botava envelope vazio. Como eu já contei envelope vazio na igreja. Aí agora não tem mais como botar envelope. Aí chega na hora da oferta, né? O irmão, agora traga seu dízimo e sua oferta. Aí o irmão... Aí ele está olhando as mensagens. Cuidado. O Senhor está vendo. Pastor, você pode enganar o pastor? Pode. Pode enganar a pessoa do seu lado? Pode.
mas ao Senhor ninguém engana. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, a procurar aqueles que têm um coração reto, fiel e honesto. E o dízimo, presta atenção, nós não estamos falando sobre ofertas, hoje nós estamos falando sobre dízimo. O dízimo repreende o devorador da sua vida. O dízimo abre as comportas dos céus e multiplica o teu sustento e o teu celeiro. Ele faz com que você seja próspero e abençoado, e que as nações olhem para ti e digam: esse é um cara abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque todo mundo vai estar ganhando a mesma coisa no emprego, mesmo salário, mas você vai ter mais coisas, você vai ser mais abençoado, você vai ser mais próspero, e as pessoas vão olhar, vão achar que você está roubando. E diga para elas: eu não estou roubando, eu simplesmente sou um abençoado de Deus e um fiel ao Senhor. Então, quando o Senhor olha para ti, a questão do dízimo, Ele diz: Ele é fiel. Só para terminar, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não precisa do dinheiro, mas eu já disse isso para vocês, a igreja precisa e a casa do Senhor precisa. Então, como é que Deus trabalha? Deus precisa liberar um dinheiro para cá para nós arrumarmos o piso. Então eu vou olhar para os dizimistas fiéis e vou abençoá-los para que o piso da minha casa seja restaurado. Estou te mostrando como funciona. É uma chave. Só que deixa eu te dizer uma coisa, o dízimo é quanto? Você ficou com 90%. Quem foi mais abençoado? Não retenha a graça e o que Deus tem derramado sobre a tua vida. Porque eu tenho visto muitas pessoas, e eu preciso também dizer isso aqui. Eu tenho visto muitas pessoas que têm prosperado e têm sido abençoadas. E Deus tem derramado sobre elas finanças de uma forma sobrenatural. E quando elas começam a abençoar, elas começam a ser abençoadas, elas param de abençoar o reino. E elas esquecem que se elas chegaram aonde elas chegaram, foi baseado numa receita e num princípio. Não retenha o seu dízimo e a sua oferta. Não segure, para que Deus não vire as costas para ti. E Ele deixe o devorador devorar as suas finanças. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado mesmo pela Tua palavra. Nessa noite eu te agradeço pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem tantas verdades que nós precisamos aprender. E essa é uma verdade tão difícil, mas tão importante. E às vezes temos vigiado e temos guardado tantas outras coisas, temos deixado de beber, de fumar, mas temos esquecido de trazer os nossos dízimos à casa do Senhor e temos roubado ao Senhor. Misericórdia nós te pedimos nessa noite. E eu te peço nessa noite, abençoa os teus filhos, ajuda aqueles que não têm dizimado a retornar e a voltar e a frutificar e a trazer os seus dízimos à casa do tesouro. E Pai, eu oro também por aqueles que têm trazido. Prospera os teus filhos. Abre as comportas dos céus, como diz a tua palavra. E eu reivindico nessa noite a palavra do Senhor sobre a vida deles. Abra as comportas baseado na tua palavra. Eu profetizo sobre os teus filhos, as comportas dos céus abertas sobre a vida deles. A sua vide seja frutífera, o seu campo seja frutífero, as suas empresas sejam frutíferas, os seus trabalhos sejam frutíferos, e tudo que eles colocarem as suas mãos seja abençoado, tudo que eles colocarem as suas mãos prospere. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos nessa noite a palavra de prosperidade, a palavra de bênção. Eu repreendo pela autoridade que o Senhor tem nos dado e pela palavra, o devorador que tem tentado roubar, que tem tentado tocar, que tem tentado ceifar as finanças dos teus filhos. E eu declaro nessa noite, neste lugar, as comportas dos céus abertas sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida da tua casa. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Assim eu abençoo os teus filhos nessa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos durante essa semana. Em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Se você precisa acertar, acerta com o Senhor. Traga seu dízimo, acerta a tua vida e tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.